Tentador como o Pecado, livro de Robin DeHart, parte 4. Vamos descobrir quem é o verdadeiro ladrão, ela garantiu. Pode confiar. Obrigado pela ajuda. Mas lembre-se, você não me deve nada. Não vá se meter em encrencas. Eu já disse que tenho outras razões para investigar o caso. Se esse criminoso pensa que vai sair ileso, está muito enganado. Além do mais, fique tranquilo, eu sei me cuidar sozinha. Eu não estava preocupado com isso. Ah! Ela murmurou decepcionada, pensando que qualquer homem ficaria preocupado com sua segurança. Trabalharam em silêncio por vários minutos, dando os retoques nas últimas caixas. Meg ajeitou um espelho no lugar e parou para examinar o resultado. Parece que terminamos. Ficaram bonitas. Ele olhou ao longo da mesa e deu de ombros. Não sei se trabalho muito bem em equipe, disse apenas. Em seguida, levantou e se aproximou do lado em que ela estava, já perto da porta. Obrigado pela ajuda. Tentou, pelo menos? Tentei o quê? Trabalhar em equipe. Meg se ergueu, mas não ousou se aproximar dele. Não tem que fazer isso na fábrica? Por que comigo seria diferente? Garrett fitou-a por um instante. Deixe-me dizer por quê. Avançou um passo e parou bem à frente dela, os olhos castanhos percorrendo-a dos pés à cabeça. Meus companheiros se vestem de maneira um pouco diferente da sua. Inclinou a cabeça, aproximou o rosto de sua orelha esquerda e inspirou. O perfume deles também é diferente, acrescentou com voz rouca, sem se afastar. Um calafrio percorreu o corpo de Meg e seus seios enrijeceram. Ai, céus! O que ela entendera como irritação era desejo. Sentiu o pulso acelerar e fechou os olhos, ofegante. Garrett inclinou-se ainda mais e ela pôde sentir sua respiração cálida no pescoço. Soltou um gemido quando ele abocanhou o lóbulo de sua orelha e o sugou. O gosto deles deve ser bem diferente também, embora eu jamais vá experimentá-lo. Ele continuou rindo, e o desejo a invadiu tão rapidamente que Meg temeu desfalecer. Garrett a segurou com firmeza e colocou os lábios nos seus. Moldou o corpo ao dela, pressionando os seios sensíveis contra o peito. Empurrou-a à mesa e se debruçou sobre ela, sem parar de beijá-la no pescoço, no ombro e nas orelhas. E Meg o queria. Desejava qualquer prazer que ele pudesse lhe proporcionar. Podia ser errado, inadequado, imoral, mas era completamente irresistível. Garrett a provocou com a língua, sugou-lhe os lábios, acariciou-a até deixá-la à beira da loucura. Com um suspiro, ela puxou-o para si e abriu a boca em um gesto de rendição. Suas línguas se encontraram ávidas e Meg se viu assaltada por pequenas e deliciosas cascatas de prazer. Ao perceber o membro ereto contra o seu ventre, pressionou o corpo contra o dele, ousada. Garrett deslizou os dedos por seu abdômen e envolveu seu seio direto. Ela gemeu extasiada. Jamais experimentara uma sensação como aquela. Com um movimento impaciente, ele escorregou a mão por baixo do corpete e brincou com o mamilo enrijecido. Garrett! Droga! Ele praguejou, afastando-se para junto da porta com os punhos cerrados. Meg se levantou devagar, segurando-se na mesa para não cair. O que foi? Quis saber, aturdida. Se está preocupado com minha empregada, ela está dormindo, quase desmaiada. Ellen sempre cochila a essa hora. Garrett balançou a cabeça. Não posso fazer isso, disse ainda ofegante. Não com você, explicou, atravessando a porta. Não com ela? Como assim? O que ele queria dizer com isso? Qual era o problema com ela, afinal? Perguntou-se aflita.
Sabia não ser nenhuma beldade, mas também não era destituída de atrativos. Mas por que queria tanto que Garrett a desejasse? Não estavam comprometidos. Apenas gostara dos seus beijos e carícias. Nunca tinha sido tocada daquela maneira. Entretanto, no fundo sabia, não seria a mesma coisa com outra pessoa. Garrett fechou os olhos e deixou a brisa bater no rosto. Uma tempestade se aproximava. Tinha ido longe demais naquela noite. Por que era tão difícil estar com Maggie e não tocá-la? Seu corpo não possuía nada de especial. Ela era apenas uma mulher, e ele já tinha estado com outras mulheres. Mas por que seus lábios eram mais tentadores? Seu riso mais cativante, sua presença mais convidativa? Maggie era inocente e ele não devia brincar com os seus sentimentos. Não daquela maneira. Tinha de assumir a culpa por ter se rendido à sua natureza selvagem e egoísta. Parecia que nunca pensava nas consequências quando se tratava dos seus interesses, assim como seu pai e seu avô. Não era disso que precisava naquele momento. Almejava um cargo melhor na fábrica, mas certamente não conseguiria isso se envolvendo com a filha do dono. Pelo contrário, era capaz de perder o emprego. O problema com Manden e a atração desmedida que sentia por Maggie lhe haviam tirado o foco. Precisava retomar seus objetivos e se manter longe dela. Mas Maggie era tão diferente e sua riqueza e posição deixavam essa diferença ainda mais evidente. Ao contrário das outras mulheres de sua idade, que passavam as tardes fofocando e tomando chá, Maggie tinha planos. Não ter se casado certamente fora uma opção. Devia ter tido muitos pretendentes, mas preferia abrir mão da vida de esposa e mãe para cuidar da fábrica. Era um sacrifício nobre, nascido de seu senso de responsabilidade, e tal característica só a tornava mais encantadora aos seus olhos. Garrett respirou fundo. Não tinha como ignorar algo assim, mesmo porque talvez só ela compreendesse sua necessidade de se pôr à prova. Maggie entrou na sala de jantar sem saber bem o que esperar. Tinha recebido um chamado para jantar ali, e não no quarto do pai, onde vinha fazendo as refeições desde o acidente. A resposta para as suas dúvidas encontravam-se sentada à cadeira da mesa. Papai! Correu até ele. Como desceu as escadas? O médico finalmente me ouviu e eu andei. Ou melhor, manquei com alguma ajuda. Mas o senhor podia ter caído. Não caí. Sente-se, querida. Vamos jantar como pessoas civilizadas. Ela o afagou e foi se sentar na outra ponta da mesa. O lugar era geralmente reservado a uma esposa, mas seu pai nunca pensara em se casar novamente. Os dois tinham sofrido muito com a morte da mãe dela, e essa era uma das razões pelas quais ela deveria se afastar de Garrett. Quando não estava perto dele, ficava pensando na próxima vez em que ficariam juntos. A atração entre eles ficava mais forte a cada dia e deveria acabar. Mas algo dentro dela não queria que fosse assim. Se não tomasse cuidado, percebeu Maggie, seu coração ficaria enredado em uma situação da qual ela não saberia como sair e não suportaria uma nova perda. Fora a sua alegria que aliviara a dor do pai. Tinha ocultado a própria tristeza para que ele se recuperasse. Se sofresse de novo, seu pai era capaz de sucumbir. O fato de Garrett não a querer não devia ter tanta importância. Ela não podia desejá-lo de qualquer maneira. Tentaria ajudá-lo, mas depois se dedicaria à fábrica. Diga-me, Maggie, como estão as coisas na confeitaria? Não falou com o Sr. Sanders? Maggie não sabia bem que informações o pai tinha recebido e se estava a par da situação de Garrett Mandeville.
Ele mencionou algumas coisas, sim, que os lucros aumentaram, que quase terminamos as negociações com a Wakemore para a compra do leite condensado e que logo daremos início àquela produção de achocolatados. Ela respirou aliviada. Talvez ele não soubesse de nada sobre o roubo. Ah, Sanders me contou que há um ladrão trabalhando lá e que, de certa forma, você se tornou sua heroína. Ele levantou as sobrancelhas. Pelo menos não parecia muito zangado. Ele não é nenhum ladrão, papai. Você tem certeza? Meg não tinha como explicar. Tenho sim. E como é que tem tanta certeza? Perguntei e ele afirmou que não roubou as caixas. Um ladrão não faria exatamente isso, Meg? Talvez, mas eu sei que Garrett está dizendo a verdade. Esse é o nome dele, então? O homem indagou surpreso. Ela sentiu o rosto pegar fogo. Garrett Mandeville, papai. E o que o Sr. Mandeville fez para cair nas graças da minha filha? O Sr. Manden o acusou sem nenhuma prova. Recusou-se a considerar as alternativas além de sua opinião já formada e ia despedi-lo. O Sr. Mandeville não tinha ninguém que pudesse defendê-lo. E eu não podia permitir uma coisa dessas. Se aquele homem horrível não quer mover uma palha para descobrir a verdade, então eu o farei. O pai o olhou e riu. Você é tão parecida com sua mãe, minha querida. Há um verdadeiro furacão dentro de você. Muito bem, se acredita que o rapaz seja inocente, então prove. Mas tome cuidado com sua reputação. Sei que não está muito envolvida na sociedade, contudo sua mãe estava, e as pessoas ainda se lembram dela. Meg assentiu. Sabia que devia ter mais cuidado, mas a verdade é que nunca se preocupara muito com aquele aspecto. No entanto, seu pai tinha razão. As pessoas ainda se lembravam da mãe dela. Por isso, se esforçaria para zelar um pouco mais por sua honra. Embora não pretendesse se casar, seu esforço não seria em vão. Não está zangado, papai? Não. Só quero que se lembre de uma coisa. O tal Sr. Mandeville pode não ser inocente. Pode muito bem ser o ladrão. E se for este o caso, não só ficará desapontada, como perderá a moral perante os funcionários da fábrica. Eu não estou errada, papai. Muito bem, Meg. Espero que o Sr. Mandeville seja mesmo inocente como um padre. Ela recomeçou a comer, desejando que o pai não percebesse como se sentia desconcertada. Garrett podia não ser o ladrão, mas também não era assim tão inocente como um padre. O modo ardente com que a beijara e tocara na noite anterior era prova disso. Pela primeira vez, Meg se deu conta de que, apesar de não ser culpado do roubo das caixas, Garrett podia ser responsável por pecados muito piores. A Sociedade de Detetives Amadoras é um fracasso no amor, Charlotte disse enfática. Viera a Pindington Hall a pedido de Meg para ajudá-la a costurar sua combinação. Por que diz isso? Meg sorriu no melodrama. Todas nós escolhemos gostar do homem errado. Como assim? Charlotte colocou a combinação de lado. Por muito tempo, Amélia sonhou com um Sherlock Holmes e o homem nem existe. Você gosta do Sr. Mandeville, um sujeito que mal conhece. E eu? Bem, para mim não há esperanças, afirmou dramática, recostando a cabeça no sofá. É apaixonada pelo valete de copas. Meg deduziu. E isso não é cruel? Choramingou a moça, cobrindo o rosto com as mãos. Meg se aproximou da amiga. Não, querida, é romântico. Não há nada de errado em sonhar com uma aventura. Mas e quanto ao Willow? Willow, por razões que nunca entenderei, não parece interessada nos homens. Como isso é possível? Só se interessa por livros e jornais. Aposto que lê todos os exemplares da cidade.
Ela gosta de se manter informada, ora. Não há nada de mal nisso, Maggie replicou. Muito bem, deixemos Willow fora dessa sua teoria. Qual é a explicação para Amélia, então? Agora ela está casada. Isso não pode ser considerado um fracasso no amor. Está casada, mas com o Sherlock em pessoa. Não é verdade. Colin é bem diferente do detetive dos livros e ele a ama de verdade. Sim, então sobramos só nós duas. Meg mudou de posição, sentando-se em cima das pernas. Está errada a meu respeito também. Não gosto de Garrett Mandeville. Só me sinto culpada por ele ter sido injustamente acusada de um roubo. Honestamente, Meg, não há motivo para fingimentos. Eu a conheço melhor do que ninguém. Meg se deu conta de que Charlotte tinha razão, e a constatação a deixou apavorada. Sabe tão bem quanto eu que este encantamento é diferente dos outros que já sentiu, prosseguiu a moça. Tem um relacionamento de verdade com Garrett. Conversa com ele regularmente, sabe coisas a seu respeito. Não muitas. Qual é a cor dos olhos do tal Manden? Não tenho a menor ideia, Maggie exclamou com uma careta. E a dos olhos de Garrett? Castanhos esverdeados. Viu só? Charlotte sorriu triunfante. Isso não quer dizer nada, amiga. Também sei a cor dos seus olhos. Se sabe a cor exata dos olhos dele, minha amiga, é porque estiveram muito perto um do outro. Eu não sabia que você bancava a detetive logo pela manhã. Você vai negar? Meg pensou em suas opções. Podia mentir, sentir-se culpada por uns dias e depois acabar dizendo a verdade, como sempre. Ou podia ser sincera e contar tudo a Charlotte de uma vez por todas. Prometa não dizer nada até eu terminar, pediu hesitante. Prometo. Charlotte concordou, séria. Meg observou a amiga um instante antes de começar. Fiquei perto de Garrett, o bastante para ver a cor exata dos seus olhos, e ainda dizer que o verde e o castanho se misturam neles e formam um dourado que circula sua íris. Charlotte levantou as sobrancelhas e se apressou em continuar. Garrett tem uma pequena cicatriz na sobrancelha direita. Costuma reprimir o sorriso quando está se divertindo, porque os seus lábios se contraem de leve, e eles são tão macios. Fechou os olhos por um momento. Precisava externar aquelas sensações antes que a deixassem louca. Quando ele me abraça, o que fez mais de uma vez, sinto-me mais viva, como nunca imaginei que seria possível. E beijá-lo é tão natural quanto respirar. Sei que ele nasceu em Londres e que tem 3 irmãs e um irmão, que vivem na Irlanda. Sei também que é inteligente, focado e muito teimoso, e que não passo de uma diversão para ele. Charlotte inspirou ruidosamente, mas Meg ignorou aquela reação. Havia mais a contar. Desde aquela noite em que ficamos trancados no armazém, não consigo tirá-lo da cabeça. Willow ficaria decepcionada com meu comportamento. Sorriu tristonha. Penso também no meu pobre pai e no quanto ele gostaria que eu me casasse, mas principalmente em meus sentimentos e no fato de não poder me dar ao luxo de continuar desejando Garrett Mandeville. Fico grata por não ter cedido a ele na outra noite. Acho que consegui retomar as rédeas da situação. Claro que isso era mentira. A iniciativa de pôr um fim no que estava prestes a acontecer fora de Garrett, o que só piorava tudo. A fábrica e meu pai são o que me importam, sabe, Charlotte? É neles que devo depositar minha energia, mas vou continuar a investigar o roubo, pois me sinto culpada por Garrett ter sido acusado. A situação é tão grave assim? Não, só quero ser cuidadosa. Amar um homem como Garrett seria tão ruim? Eu lembro de uma vez...
Um ano depois da morte da minha mãe, em que fui até a cozinha apanhar algo para beber. Era tarde e todos dormiam. Passei pelos aposentos do meu pai e o ouvi chorando. Abri a porta para ver o que estava acontecendo. Achei que ele pudesse estar ferido, mas a dor que encontrei era de outro tipo. Ali estava ele. Engoliu em seco. Um homem forte, de joelhos à beira da cama. Estava agarrando os lençóis, de olhos fechados e aos prantos chamando por minha mãe. Abaixou a cabeça emocionada. Engoliu em seco. Um homem forte, de joelhos à beira da cama. Estava agarrado aos lençóis, de olhos fechados e aos prantos, chamando por minha mãe. Abaixou a cabeça, emocionada. Eu sentia uma saudade terrível dela, mas era apenas uma criança. Meu pai, no entanto, era um homem crescido, cheio de força e sabedoria, e mesmo assim estava arrasado. Naquela noite, decidi que a partir dali eu só lhe ofereceria sorrisos e alegria. Balançou a cabeça. Mas eu não sou forte como ele, Charlotte. Sei que nunca sobreviveria a uma perda assim. Enxugou uma lágrima. Jamais poderei ter um amor tão grande, porque não seria capaz de suportar a dor de perdê-lo. Meg, eu sei o que vai dizer, que nem sempre o amor acaba assim, que às vezes as pessoas são felizes juntas por muito tempo, mas e se essa história se repetir, amiga? Fitou-a com os olhos verdes marejados. Charlotte deu um tapinha na mão dela, comovida. Meg respirou fundo e tentou sorrir. Ah, chega de sentimentalismos. Acho que estou cansada. Obrigada por me ajudar com a combinação, Charlotte, e também por me ouvir. Não tem que agradecer. A moça sorriu compreensiva e se ergueu para lhe dar um abraço apertado. Meg suspirou. Não havia tido a intenção de dispensar a amiga, mas a verdade era que precisava ficar sozinha. Ele observou a morena alta deixar Pindington Hall. Meg e suas amigas tolas. Não teria tanta liberdade quando pertencesse a ele, pois seria seu único confidente, o único para quem poderia se voltar. Não havia motivo para ficar frustrado. As coisas ainda não estavam perdidas. Logo encontraria uma maneira de virar o jogo. Mas até o momento, culpar o irlandês pelo roubo não tinha funcionado. Sem provas, as autoridades nada poderiam fazer contra ele. E a senhorita Pindington se aproximara ainda mais daquele desgraçado, o que poderia arruinar tudo. Meses de planos e anos de trabalho duro. Não podia permitir que isso acontecesse. Precisava de mais tempo para criar um plano perfeito até que tudo se encaixasse como devia. Meg sentou no lugar de costume na sala de Amélia e esperou ansiosamente o início da reunião. Naquela manhã, recebera uma mensagem para um encontro de emergência e estava tão grata quanto curiosa. Tinha dispensado Charlotte no dia anterior e queria ter certeza de que tudo continuava bem entre elas. Tentou uma troca de olhares, mas a amiga estava com a atenção voltada em outra direção. Quem sabe estivesse zangada. Solicitei essa reunião, começou Amélia, pois Willow tem informações que podem ser muito úteis para o caso do Sr. Mandeville. Willow, por favor. A moça se sentou na beira da poltrona e ajeitou os óculos. Bem, eu estava conversando com Edmund na noite passada sobre o que tem ocorrido em sua vida, e ele mencionou um homem que encontrou recentemente em uma roda de apostas. Edmund esteve jogando? Charlotte indagou, surpresa. Também fiquei chocada e decepcionada com meu irmão. Willow baixou os olhos com o senho franzido. Mas ele me assegurou que tinha bons motivos. De qualquer forma, estava jogando cartas com alguns companheiros. E esse, em particular,
Se gabava de uma compra recente que fizera, uma compra bastante cara. Onde quer chegar? Meg indagou incomodada. Já vai saber. Esse homem, como eu dizia, que está longe de ser um cavalheiro, comprou um cavalo de corrida recentemente. E o que isso tem a ver com o caso? Charlotte disparou ansiosa. Willow sorriu. Não é ninguém menos que o Sr. Manden. O Sr. Manden? Meg arregalou os olhos. O que trabalha para o meu pai? Exatamente, Meg. Mas ele não ganha o suficiente para comprar algo assim. Sem dúvida. Willow fitou a amiga. Onde acha que ele arrumou dinheiro então? Com o roubo das caixas de chocolate? Ela franziu o senho. De certo não seria o suficiente. Talvez sim, se tiverem sido vendidas para um concorrente. Amélia sorriu. Eu estava pensando justamente isso, concordou Willow. Ah, ele não teria ousado, duvidou Meg. Talvez Manden não tenha roubado só isso. Charlotte estreitou o olhar. Muito bem pensado. Então, ele roubou as caixas e tentou culpar Garrett. Meg concluiu indignada. Mas por que faria isso? O motivo ainda não está muito claro. Isso é horrível, ela murmurou, pensando no pai. O que devemos fazer, meninas? Em primeiro lugar, precisamos provar que ele roubou as caixas, decidiu Charlotte. Tem razão, mas duvido que ele tenha deixado qualquer prova na fábrica, supôs Willow. Talvez haja alguma pista na casa dele, Amélia conjecturou. Você sabe onde ele mora, Meg? Indagou Charlotte. Não sei, mas o meu pai tem esse tipo de informação nos arquivos. Ótimo! Charlotte murmurou com um sorriso maroto. Porque tenho a sensação de que estão prestes a sugerir algo que não vou aprovar. Willow as fitou desconfiada. Conheço essas caras. Eu só ia sugerir que Meg entrasse na casa do Sr. Manden para uma pequena investigação. Charlotte deu de ombros inocentemente. Eu sabia. Teve a mesma ideia que eu. Amélia sorriu. Mas é perigoso demais, gente, exclamou Willow. Não se você puder ajudar. Quer que eu vá com você? Willow fitou Meg, preocupada. Não, claro que não. Só preciso que desvie a atenção de Manden. Faça Edmund lhe mandar um convite para um jogo de cartas, por exemplo. Quando ele tiver saído, entro para vasculhar tudo. Parece arriscado demais, amiga, preocupou-se Amélia. Não tanto quanto as suas aventuras do ano passado. Eu ia acrescentar que, além de arriscado, parece bem emocionante. Ela acrescentou rindo. Meg, você só precisa de um disfarce. Charlotte sugeriu. É tão pequena que, com as roupas certas, vai parecer um garoto. E onde vou arrumar essas roupas? Indagou Meg. Minha mãe tem baús com as roupas de Anthony. Fique tranquila. Meg sentiu um frio na barriga. Se vai mesmo fazer isso, use roupas escuras. Assim, há menos chance de alguém vê-la à noite. Willow soltou um suspiro. Ainda não sei se aprovo essa ideia. Acha mesmo que as roupas do seu irmão vão servir em mim, Charlotte? Acharemos alguma coisa, com certeza. Terá de prender o cabelo, lembrou Amélia. E usar um chapéuzinho. Vai me ajudar, Willow? Meg pediu tensa. Vai pedir a Edmund que convide o Sr. Manden para um jogo? Observou a amiga, que continuava com uma expressão confusa. Willow teria de contrariar suas próprias regras. Finalmente, ela assentiu com um gesto de cabeça. Combinado. Meg saltou do sofá e correu para abraçá-la. Se ele aceitar o convite, eu aviso, suspirou Willow. Terá de ser rápida, Meg, e não fale com ninguém. Se ele a apanhar,
Não posso nem imaginar o que fará com você. Sim, claro. Quanto mais Willow falava, mais nervosa Meg ficava. Entretanto, não era só a inocência de Garrett que estava em jogo. Se Manden fosse o ladrão, Meg teria de despedi-lo. Seu pai jamais duvidaria de sua capacidade se ela tivesse sucesso nessa aventura. Prometo que tomarei cuidado. Passo na sua casa mais tarde para apanhar as roupas, disse ela para Charlotte. Olhou as mulheres e se sentiu grata. Havia gente que passava a vida sem fazer uma só amizade verdadeira, mas ela era abençoada com 3 grandes amigas. Precisava falar com Garrett, contar as novidades e ouvir as suas sugestões. Obrigada, Willow. Obrigada a todas. E a Edmond também. Agora preciso ir. Ficou em pé. O Sr. Mandeville vai gostar de saber de tudo isso. Vejo vocês na próxima reunião. Meg andava de um lado para o outro no escritório do pai, esperando impacientemente para conversar com Garrett. Sem dúvida, suas informações sobre o Sr. Manden mostravam que ele era o verdadeiro ladrão. Tudo fazia sentido. O homem tentava pôr a culpa em outra pessoa para continuar a trabalhar e a roubar a fábrica. Garrett fora a escolha perfeita, já que era o empregado mais recente e reservado. Ansiosa, ela ficou de pé perto da janela, observando os homens saírem pela porta central. Esperava por Garrett havia quase 3 horas. Ao chegar à confeitaria, tinha parado para lhe dizer que precisava vê-lo quando o turno terminasse, e ele lhe parecera bastante irritado. Voltou para a escrivaninha com um suspiro e examinou a prateleira atrás dela, passando a mão pelos livros. Ali estavam guardados alguns dos volumes preferidos de sua mãe, já que seu pai geralmente passava muito tempo trabalhando e queria ter sempre algo dela por perto. Em casa, no quarto, também tinha uma porção de outras edições. Apanhou o porta-retratos sobre a mesa. A imagem não fazia jus à sua mãe. Sem cores, o vermelho vivo dos seus cabelos e a maciez de sua pele não apareciam adequadamente. Mas se fechasse os olhos, quase podia lembrar a sua voz doce e a alegria do seu riso. Ah, mamãe, disse baixinho. Uma batida na porta a sobressaltou. Deixou a fotografia de lado, endireitou o corpo e se virou na direção da entrada. Entre! Segundos depois, o Sr. Manden se postava à sua frente. Meg sentiu um frio na barriga. Não estava esperando pelo senhor. Eu a vi e quis perguntar sobre o seu pai. Como ele está? Por que todo aquele interesse se o estava roubando? Ela empinou o queixo e encarou. Tem se recuperado conforme o esperado. Obrigada. Que bom, respondeu o Brutamontes. Em seguida, olhou pela janela e pôs as mãos nos bolsos. Quando acha que ele volta a trabalhar? Não deve demorar muito. A queda que ele sofreu foi terrível. Manden lamentou. Hipócrita. Sim, foi mesmo terrível. Meg franziu o senho. Ah, céus! Ele teria sido capaz de provocar o acidente do meu pai. Sem a vigilância diária do meu pai, Manden ganharia total liberdade. Dê lembranças minhas a ele. Eu já vou indo, senhorita. Manden se despediu e deixou o escritório. Meg cerrou os punhos, porém se conteve. Nada poderia fazer contra um homem com o dobro do seu tamanho. Que diabos ele queria? Garrett perguntou com a mão na maçaneta da porta. Ela soltou um suspiro. Sequer havia percebido que ele a abrira. Garrett certamente percebeu a expressão confusa em seu rosto, pois continuou a falar sem esperar a sua resposta. O que Manden queria, Meg? Queria saber sobre meu pai e quando ele voltaria ao trabalho. E o que você queria discutir comigo? Perguntou após um tempo.
Falar com Manden a tinha deixado atordoada a ponto de quase esquecer o assunto que tinha com Garrett. É que eu descobri algo que pode ser muito útil, contou, sentando-se à mesa. E o que foi que descobriu? Garrett franziu o senho, sentando-se à sua frente. Parece que o nosso Sr. Manden aí fez uma compra vultuosa recentemente. Que tipo de compra? Um cavalo de corrida. Garrett assobiou. Não sei o preço exato do animal, mas com certeza não deve ter sido barato. Como descobriu? Por intermédio do irmão de Willow. Ele encontrou Manden em uma roda de apostas. Tem alguma prova disso? Não, acho que não. Meg mordeu o lábio. Mas Edmund, o irmão de Willow, é muito honesto e jamais teria inventado algo assim. Não quis dizer que ele faria isso, mas Manden é bem do tipo que inventaria alguma coisa assim para parecer importante, para se gabar. Garrett esfregou o braço. Trabalhar o dia todo na máquina lhe causava dores. Meg notou as mangas arregaçadas até os cotovelos, os braços musculosos. Tem razão, mas faz sentido imaginar que ele tenha roubado as caixas, ficado com o dinheiro da venda e depois posto a culpa em você. Desvendou tudo isso? Com a ajuda da sociedade. Meg concordou, dando de ombros. Acha que as caixas valiam tanto assim? Me fiz a mesma pergunta. Preocupada, Meg citou a hipótese dele ter as vendido para um concorrente. Assim, teríamos um ladrão e traidor, murmurou Garrett pensativo. Acusações pesadas, senhorita Pindington. Ainda mais sem nenhuma prova. Não é só isso. Algo me diz que Manden pode ter causado o acidente do meu pai só para ficar livre para praticar as suas bandalheiras. Garrett a fitava sério. De súbito, Meg se deu conta de que ele não tirava os olhos dos seus lábios. Tem uma imaginação fértil, senhorita Pindington. Detesto lhe dizer, mas você o está acusando sem provas, assim como ele fez comigo. Ele tinha razão. Contudo, não se sentiu ofendida. Gostava de Garrett. Mais do que devia, aliás. Pensamos em um ótimo plano para conseguirmos provas. Ele inclinou o peito largo para frente, curioso. Vou vasculhar a casa de Manden, revelou Meg. Dar um jeito de achar os papéis da compra do cavalo ou, quem sabe, a confirmação de que ele roubou as caixas. Não pode estar falando sério, moça, censurou Garrett. É arriscado demais, Meg, sem falar que é ilegal. Não vale a pena para salvar o nome e a fábrica do meu pai? Não se você for pega e se machucar no processo. Ele afirmou sério. Não posso permitir isso. Garrett estava preocupado com sua segurança. Ele se importava com ela, então? Um calor tomou conta do corpo de Meg. Vou usar um disfarce para me proteger. Garrett ficou em pé e se apoiou na mesa. Não sabe como entrar lá, argumentou e hesitou em seguida. Ou você sabe? Não, mas não deve ser tão difícil assim. Não está falando sério, não é, Meg? É claro que estou. Então eu vou com você. Ele falou com firmeza. Meg sentiu o pulso acelerar. Eu ficarei bem, Garrett. Não preciso de nenhum guarda-costas. Elaborou, embora quisesse a companhia dele. Vou com você, Meg. Ele insistiu. Não quero que nada lhe aconteça por minha causa. Não tenho tempo para me sentir culpado por causa disso. Ela sentiu parte da emoção se esvair. Havia acreditado que ele estava realmente preocupado com seu bem-estar. E quanto a Manden? Como pretende tirá-lo de casa? Edmund vai convidá-lo para outro jogo. Manden provavelmente não vai resistir a um convite pessoal, principalmente vindo do filho de um visconde. Em meio ao breve silêncio, Meg pensou ter vislumbrado uma careta. Está tudo acertado, então? Sim, afirmou, sentindo um calafrio de excitação. Amélia certamente sentiria o mesmo
ao acompanhar Colin em uma perseguição. Nervoso, preocupação e uma forte dose de emoção. Sabe onde ele mora? Garrett quis saber. Ela apanhou o arquivo na escrivaninha do pai. Não é muito longe daqui, mas teremos de entrar na cidade. Eu lhe mandarei uma mensagem quando tudo estiver pronto. Não, é arriscado demais. A mensagem pode ser interceptada. Venha me buscar. Ele pediu. Tem facilidade em conseguir uma carruagem. Vamos até Londres e resolvemos o assunto. Meg sentiu um frio na espinha. Seria uma verdadeira aventura. E Garrett, de um modo, parecia saber como agir. Capítulo 3. Foi fácil acertar tudo com o Sr. Manden e, finalmente, chegou a noite em que sua casa seria invadida. Meg se pôs em frente ao espelho. As roupas do irmão de Charlotte eram esquisitas, mas confortáveis. Calças certamente davam mais liberdade do que saias, concluiu, ajeitando a faixa com que comprimia os seios. Talvez até comprasse alguns pares para usar em casa. Prendeu os cabelos com vários grampos e cobriu a cabeça com um boné. Estava na hora de apanhar Garrett e fazer parte do grupo de malfeitores da cidade. Deveria sentir culpa pelo que faria, mas não era o que estava acontecendo. Tinha bons motivos para agir daquela forma e isso era o mais importante. Deu uma olhada no hall escuro. Havia alugado uma carruagem para não ter de dar explicações ao cocheiro da casa. Saiu na ponta dos pés e desceu a colina onde o veículo a esperava. Entrou na carruagem e pediu ao cocheiro que parasse nos alojamentos. Naquela noite, além de inocentar Garrett, faria um bem ao pai e à fábrica. Haveria forma melhor para provar que era capaz de assumir responsabilidades? Garrett já a esperava ao lado de fora do alojamento. Ela abriu a porta, ele entrou e sentou-se à sua frente. Mesmo no escuro, ela notou que a examinava dos pés à cabeça. É esse o seu disfarce? Ele indagou enquanto o veículo entrava em movimento. Sim, é perfeito, não acha? Para mim ainda parece com uma mulher. Sim, mas você sabe que eu sou uma mulher. Mais do que ninguém, ela completou consigo. Garrett tocara seu corpo e o pressionara contra o dele. Um estranho não perceberia. As roupas masculinas não fazem suas curvas nem os seus traços desaparecerem. Você é delicada demais para se passar por um homem, Meg. Cada palavra dele foi escutada com atenção. O que mais ele teria notado nela? Estou tentando me passar por um garoto, não por um homem. Meg argumentou após um momento. Onde conseguiu essas roupas? São do irmão mais novo de Charlotte. E bastante confortáveis, viu? Observou a barba mal feita que lhe caía muito bem. Mas não era essa característica que tornava Garrett tão perturbador. O perigo estava em seus olhos, que a faziam desejar coisas que não devia nem pensar. Como conseguiu sair de casa assim? Dei um jeito. Deu de ombros. Então seu pai não lhe dá liberdade total? Ora, claro que não. Admito que ele seja tolerante, mas não negligente. Ficaria extremamente decepcionado com o meu comportamento de hoje. E ele teria toda a razão, devo dizer. Estou fazendo isso por ele e por você também. Quero provar que sou uma pessoa responsável. Como? Infringindo a lei? Meg se perturbou e perguntou-se se os fins justificavam os meios. Só o tempo diria. Apanhando um ladrão, retrucou. Garrett sorriu com ironia e decidiu mudar de assunto. Para onde estamos indo? Sua voz rouca pareceu acariciar a pele dela. O Sr. Manden mora em Londres, não muito longe do centro. Pela expressão do seu rosto, deduzo que não se trata da parte mais bonita da cidade. Não, não é. Ela concordou. Está com medo? Do quê? Meg, não sabe o que acontece com as moças nessa parte da cidade?
Você vai cuidar de mim, não vai? Não estou preocupada. Isso não era exatamente verdade. Suas mãos tremiam, mas não queria que ele achasse uma tola. A ideia fora dela. Entendo. Não deixaria ninguém me machucar, não é, Garrett? Eu não sou o cavalheiro que você pensa. Ele resmungou, desviando o olhar. Não disse que era um cavalheiro, mas sei que não é nenhum imbecil. Ela enxugou as mãos úmidas nas calças. Vai tentar me convencer de que é um homem mau e que devo ter medo de você? Não. Sei que nunca teria medo de mim. Já notei como me olha. Meg sentiu-se atordoada. Então ele sabia de sua fascinação, atração e desejo? Reprimiu o impulso de esconder o rosto corado com as mãos. Na penumbra ele não veria sua reação. Então fingiu cinismo. Como eu olho precisamente? Sem medo, e no fundo dos olhos. E como não o faria? Era inadequado ser tão direta, mas não conseguia resistir a Garrett. E por que eu o olharia de outra maneira? Sou empregado, Meg. Com certeza, isso não lhe passou desapercebido. Continua. Se a história te prendeu até aqui, lembra de se inscrever. Obrigada por ouvir e seguimos juntas na próxima parte.